tá? Falei para a dona Laura, tu se assente aqui, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Agora esta chamada está sendo gravada. Amém? O povo perece por falta de conhecimento. Amém. Eu acabei de falar isso para ela. Eu não falei, a minha obrigação é fazer com que você cresça em graça e conhecimento. Então, tu sente aqui. Porque você já tá com 9 anos, você já está indo para o play sozinha. Então, você já tem um raciocínio para acompanhar o conhecimento da parte de Deus. Eu, com relação a crianças, o que eu entendo? Natália, o que você acha com relação a ministério infantil? Eu acho que tem que ter, mas eu acho que culto é lugar para todo mundo, tá? Eu, Natália, não concordo com salinha de criança na hora do culto, tá? Para mim, culto, a criança tem que estar desde sempre. Porque é ali que é a palavra. A criança tem que estar perto do altar, ela não tem que estar longe do altar, né? Vamos lá, vamos lembrar. Na época que tinha prodígios, milagres, maravilhas ali, que agora parece até que não existe mais. Ainda existe. Deus, ele continua sendo Deus. Mas existia essa linha de criança quando as crianças eram tomadas pelo Espírito Santo? Não estou falando que não continue, tá? Mas eu só falo isso para as mães. Prestem atenção. Né? A gente pega, tem uma certa idade ali, mas culto, a criança tem que estar no culto. Ah, Natália, mas ela bagunça. Você é mãe, ela tem que te obedecer. Ah, Natália, mas não para. Um beliscão resolve, sabia? Beliscão resolve. Ah, beliscado. Ela senta aqui e fica quietinha. Porque a criança tem que estar perto do altar. Amém? Nosso encontro está chegando, inclusive vamos apresentar nosso propósito juntos, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Pode ter certeza que Satanás não queria esse encontro, mas o nome do Senhor vai ser engrandecido, só que a gente tem que se antecipar no reino do Espírito, a gente precisa se preparar, tá? Então a gente vai apresentar o nosso propósito, porque é daqui a 21 dias o nosso encontro, então a gente vai se preparar juntamente. E aí teve mamães que perguntaram, Natália, pode criança? Eu falei, deve, né? Não é só não é um encontro de mulheres, não, é um encontro dos santos ali. A maioria aqui é mulher, né? Então a maioria vai mulher. Mas as nossas crianças têm que aprender com a gente. Elas vão ter testemunho que quando a mamãe levou para o encontro com Deus, viu fogo cair do céu, viu milagre acontecer, viu que eram mulheres de oração. Tá? Crianças que são forjadas em berço de oração são diferenciadas, tu sabe disso. Até quando tenta se desviar, minha filha. Na hora que o bicho pega, lembra que a mamãe era mãe de oração e imita na hora da angústia. É ou não é? Então, vou pedir para vocês uma atenção, tá? Já foi quebrada toda a altivez e todo o argumento do inferno com relação a esse tema. Existem dois públicos. Existe um público que acaba, como é que eu vou te dizer, endeusando temperamentos, e existe um público que fala que isso é heresia. Então, todo mundo é igual. Todo mundo veio com o mesmo temperamento, todo mundo é igual. Claro que não. E hoje a gente vai ver a luz da Bíblia, né? Inclusive, eu recebi uma revelação ontem à noite e eu não tinha lido ainda o que eu li hoje de manhã. O que, Nath? Eu fui tomar banho e quando eu entrei no box, eu perguntei para o Espírito Santo, né? Eu pretendo começar um jejum hoje. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, quantos dias de jejum eu devo fazer? Para mim, eu estava querendo fazer os 3 dias. Eu falei, eu acho que eu vou fazer 3 dias. O Espírito Santo falou na hora, 4. Eu ainda fui questionar o Espírito Santo. Sabe o que a Natália falou? Eu falei assim, eu nunca vi 4 dias na Bíblia. Ele, e Cornélio foi o quê? Eu falei, é mesmo. Cornélio foi 4 dias, não foi 3, não. Aí ele, então, você vai fazer 4. E aí, hoje eu estudando, 4, o que significa 4, Natália? Nós não somos supersticiosas, mas a gente não pode ignorar que os números na Bíblia eles não são normais, né? Todo número na Bíblia ele tem um significado. Por que será que aqueles que romperam fortemente, né? Elias, Moisés e Jesus fizeram 40 dias? Porque 40 é número de quê? Renovação de ciclo. Todos os 3 passaram por uma renovação de ciclo absurda, né?
Tem o número 3. O que é o número 3? O 3, geralmente, é para quebra de decretos. Você vai ver isso. Você vai lembrar de tanto Esther quanto Paulo. Paulo, ele também. Ele pegou e tinha um decreto sobre a vida de Paulo. Esse decreto foi quebrado. A palavra vai dizer que as escamas caíram dos olhos dele. Então, o número 3, por exemplo, quando você quer jejuar, entenda que decretos malignos serão quebrados, decretos do inferno serão quebrados, cegueira espiritual vai ser quebrada. Aleluia! Por isso que você vê tanto poder nos jejuns de 3 dias. Eu já cheguei a fazer 12, eu já falei para vocês. Mas eu já fiz jejum de 3 que foi muito mais difícil do que o de 12. Eu fiz agora em junho de 12 e vocês me acompanharam. Foi tranquilo. À medida do possível, foi tranquilo. Levei de boa, malhei todos os dias, não tive fome e tal, porque o propósito era outro. Qual era o propósito? Natália, para que você fez 12? Porque eu tinha que trazer para vocês o conteúdo dos 12 tronos. Então eu falei, Senhor, eu sou irmã de Jesus. Eu sou co-herdeira com ele. Então, também quero, sujeito aos meus pés, mas eu preciso de autoridade na fala. Então, antes de eu trazer o conteúdo para vocês, eu jejuei 12 dias, quem lembra? Mas foi de boa. Se eu falar para vocês que eu sofri muito, mentira, não sofri. Mas eu já fiz de 3 dias, meu amor, que só faltou arrancar meu couro. Uma batalha espiritual terrível, terrível. Os de 3 dias que eu fiz foram os mais difíceis. Por quê? Porque vai de acordo com o propósito que você apresenta para o Senhor. Então, eu já fiz. Minha filha, que no primeiro dia, eu tô acostumada a ficar 24 horas sem comer quase todos os dias. Geralmente só faço uma refeição por dia. É o meu normal, tá? E aí, quando eu falar, vou fazer esse jejum aqui, 3 dias. Caraca, no primeiro dia eu já tô doida. Eu falei, como é que é isso? Se eu tô acostumada. Para que vocês entendam que o mundo espiritual não é brincadeira. Quando você se propõe, preste atenção, quando você se propõe, você está se colocando numa brecha. E o mundo espiritual está vendo isso. O inferno não quer de jeito nenhum, porque ele sabe do poder de uma entrega para Deus. Jejum é oferta, presta atenção. Jejum é oferta. Paulo vai falar que os nossos corpos são sacrifício vivo, então você é uma oferta, certo? E aí, imagina você conseguir entregar essa oferta sem defeito. Como é que é um jejum sem defeito? A Bíblia vai falar que o Senhor não aceita oferta com defeito. É ou não é? Não era qualquer cordeiro. Não era qualquer ovelha. Não. Tinha que ser um kosher. O que é um kosher, Natália? Primeiro, que tinha que ser o primogênito dos cordeiros. Segundo, não podia ter defeitos. Só para mostrar que o Senhor não aceita oferta com defeito. Tem gente que quer fazer um jejum de qualquer forma. Alá Bangu. Tem gente que quer fazer um pix de qualquer forma. Tem gente que quer fazer, entrega, vou doar uma roupa para os pobres, entrega de qualquer forma. E aí depois reclama, eu faço um monte de coisa na casa do Senhor e nada acontece, porque você está fazendo de qualquer forma. Então, o inferno sabe o poder de um jejum da forma como o Senhor quer. Já era. Já era para eles. Por isso que tudo sai do lugar. Então, eu só estou querendo trazer aqui os números que eu preciso chegar ao ponto que hoje a gente vai falar bastante. Aqui a maioria já sabe que existem 4 temperamentos, né? E eu vou buscar falar um por vez para que a gente faça com excelência, faça bem feito. Mas vamos colocar primeiramente em Ezequiel 1. E aí, afinal de contas, nós vamos ler Bíblia. Não, filho, isso daqui é de história. Você precisa de uma Bíblia de verdade. Não vai contar para você. Vamos para Ezequiel 1. Exatamente. Tem que fazer tudo que a gente faz tem que ser com perfeição. Tudo. Ezequiel 1, amém? Na Bíblia diz que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Tudo. Fazer o almoço da tua casa.
como se fosse para Deus. Entregar um copo de água para o teu marido, como se fosse para Deus. Quando você tem essa didática, as coisas mudam muito, gente. Tá? Você para de murmurar, você para de resmungar, porque você está fazendo para Deus. E aí você começa a ter uma visão mais espiritual. Você não está só tratando o teu marido. Não que você não tenha que tratar ele bem, tem que tratar ele bem. Mas você tem que lembrar que quando ele está te irritando, que ele vai te irritar. Entendeu? Você tem que lembrar que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, que você vai fazer para Deus. Isso faz parte de uma humilhação. E o Senhor, Ele exalta. Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Tá? A gente vai ver que a didática do reino é completamente contrária da do mundo. Tá bom? Ezequiel, capítulo 1. Eu vou pegar só um versículo, mas depois você estuda ele todo, tá? Porque eu preciso dar uma resumida para a gente entrar verdadeiramente no temperamento propriamente dito. Lá no versículo 10 vai dizer o seguinte: e a semelhança, repita, semelhança. Parecido com. Ou seja, não é. Preciso que você entenda isso. E aí você vai entender melhor. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Se você quiser, já pode começar a anotar, que a gente já começou o estudo. Homem. E a mão direita. Todos os quatro, vou repetir, todos os quatro, totalidade do reino. A minha é Almeida Corrigida, mas eu boto todas aqui, tá? A minha Almeida Corrigida, mas aqui eu já vi a NVI, tá a mesma coisa. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os quatro, tinha rosto de leão, anota, homem, leão. E a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi. E também o rosto de águia, todos os quatro. Então, você vê essa manifestação da seguinte forma. Obrigada, Ana. Homem, leão, boi, águia. Essa é a totalidade do reino de Deus. Primeiramente, a gente tem que entender que essa era a visão sobre os querubins. E primeiro você precisa entender qual é a função do querubim na Terra. Vamos lá. A gente saiu de um estudo onde você aprendeu que Satanás, um querubim caído, e Satanás não perdeu seus poderes. E junto com ele, outros querubins também caíram. E aí você entendeu que por trás deles também, na verdade, são tronos malignos. E você entendeu que, vou dar um exemplo, o querubim caído que tem nome por Marte, né? O que ele faz? Ele bota guerras, ele coloca irritabilidade. Vamos falar um papo mais popular? Ele muda a frequência de ambientes e sentimentos. É ou não é? Acontece ou não acontece? Não tem locais que a gente entra, a gente já sente um peso? Tem locais que a gente entra e já vê que a regência ou é de Deus ou não é de Deus. Vou dar um exemplo também. Isso para o outro lado, porque isso, a gente foca muito no lado ruim, né? Ai, porque isso aqui é coisa do capeta, e realmente é. Se você for para um show de rock, quem aqui já viu? Isso tá no jornal, tá no Google, se você der. Tem shows de rock que as pessoas se suicidam no meio do show. Quem já viu? Ou matam umas às outras. Tem um show que foram centenas de pessoas que fizeram isso. Quem lembra? Porque o trono de Hades fizeram culto, os cantores cultuaram a Hades, que é um querubim caído. A gente aprendeu isso. Geralmente quem é? Tribo de Manassés, é o opositor da tribo de Manassés. O material tá ficando pronto, tá, gente? Camila já tá vendo isso, para que você aprenda. Então, Natália, não estou entendendo muito. Eu vou aqui, para você que é nova por aqui, se você falou que o teu signo, ou você conhece alguém do signo de Escorpião, não é sobre o signo de Escorpião, é o trono de Hades, o trono da morte, porque verdadeiramente você é da tribo de Manassés.
Você tem, qual é a unção da tribo de Manassés? Vida. Deus fez a tribo de Manassés para, inclusive, são as pessoas com mais habilidade de ressuscitar pessoas. Mas aí vem Satanás, imitador. Eu estou dando um exemplo só de uma tribo, de uma regência mensal. Agora, dia 23, a gente vai entrar em Efraim, hein? Ou seja, o opositor também vai se levantar. Qual é o opositor? Tênis. Geralmente é o que ataca mais o judiciário e também bota confusão. Mas isso é para quando você estudar sobre a tribo, já foi gravado e a Cá está vendo esse material. Mas eu só quero que você entenda. Por quê? A regência. Os querubins, eles têm poder de regenciar-nos. Né? E aí, como a tribo de Manassés, ela tem unção, está na Bíblia, unção de vida. Aí levanta quem? O opositor. E aí ele fala, escorpião, são pessoas ali melancólicas, são pessoas que são depressivas e tal. É porque o trono opositor se levanta contra a tua unção. É por isso que é importante você estudar. E tá na Bíblia, tá? Mas o que eu quero dizer? Aí no show, os cantores, os bateristas, eles cultuavam Hades. Hades é o deus da morte. Na verdade, é um querubim que rege, dá vontades para a pessoa se matar os outros, porque é um trono de morte, é o trono que mata a tua fé. Então, se você for ver, depois você dá um Google, porque isso tem papo, acho que de quê? Uns 30, 40 anos, foi um show de rock antigo, que aí as pessoas se mataram e se suicidaram e mataram outros no meio do show, gente. O rock comendo solto, a bateria não parou, enquanto o nego estava se matando. Foram centenas de pessoas. Por quê? Porque a regência, que era Hades, que era um querubim caído. Por quê? Os querubins, eles têm poder de manifestação. Então, o que você precisa entender? A função do querubim. Aqui a gente está lendo sobre os querubins, certo? E qual é a função? Ó, origem e descrição. Profecia de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão de um ser glorioso, com 4 rostos, um de cada direção. De homem à frente, de leão à direita, do boi à esquerda, de trás à águia. A gente acabou de ler. O livro de Apocalipse, o apóstolo João também descreve 4 seres viventes, com características semelhantes. Grava isso. Semelhante. Por que, Natália, você quer que eu grave isso? Porque Deus só quis mostrar a Ezequiel e João como é parecido o comportamento de cada regência. Então, o nosso papai, não tem quando nosso filho aqui é criança e a gente dá figuras para ele? Ó, isso parece, o boi parece com o quê? Não lembra? Quando a gente fala assim, o boi faz o quê? Então, o nosso Deus, para que fique parecido, para a gente ter um melhor entendimento da manifestação pelos 4 seres viventes dele, ele falou, é semelhante, ele não falou que é. Então, ele está mostrando para Ezequiel e para João, ó, você vai ver agora, Ezequiel, as minhas 4 manifestações no meu reino. E você vai ver, uma vai parecer com um homem, uma manifestação vai parecer com um homem, a outra parecer com um boi, a outra com a águia, a outra com o leão. É semelhante. E isso é a totalidade do meu reino. O meu filho, Jesus, ele veio com os 4. Você vai ver que Jesus foi conhecido como homem, como leão, como águia e como boi, como servo. Em algumas outras traduções, você não vai ver boi, você vai ver escrito só querubim. Ou filho. Tá? E aí, qual é o simbolismo e interpretação? Manifestação da majestade divina. Já começa a botar o teu temperamento aí. A combinação desses rostos simboliza a plenitude do poder, da realeza, da força, da sabedoria e da majestade de Deus. As 4 faces do evangelho. Na teologia cristã, esses rostos são frequentemente associados a 4 evangelistas, onde cada rosto simboliza uma característica central de Jesus Cristo. Ó, o rosto de boi representa Jesus como servo. E a gente vai falar sobre o boi hoje.
que é o boi, Natália? Qual é o temperamento do boi? Fleumáticos. Hoje nós vamos estudar sobre os fleumáticos, tá? E olha o que simbolizava o rosto do boi. Representa Jesus como servo. E o que traz sacrifício e cura ligado ao Evangelho de Marcos. Marcos vai comparar Jesus a um boi, a um servo, tá? O rosto de homem reflete Jesus como filho do homem. Por isso que em algumas traduções você não vai ver boi. Também só. Também vai falar sobre filho de um homem. Mas fala rosto do homem, reflete Jesus como filho do homem, o Salvador, associado ao Evangelho de Lucas. Quando eu falo que aqui é na palavra, é na palavra. Porque você vê alguns lugares levando ao que Satanás faz, gente. Satanás é imitador em tudo. Inclusive, filósofos, quem estuda isso na psicologia, estuda à luz de Hipócrates. Hipócrates que ensinou, mas, na verdade, Hipócrates que deu esses nomes de fleumático, melancólico, entendeu? Não que ele esteja errado, mas tem crente que se baseia mais em Hipócrates do que na Bíblia. Então, aí que entra o religioso, ele sabe que Hipócrates era o pai dos temperamentos. Então, o que ele já imagina, o religioso? Esse não é de Deus não, hein? Isso são vãs filosofias. E, por um lado, ele está certo. Mas ele também não pode fechar os olhos para o que o Senhor quer ensinar. Ele já está nos ensinando aqui, não está? E aí está assim, ó, rosto de leão. O que simboliza o leão? Jesus como rei, filho de Deus, do poder, força, ligado ao evangelho de Mateus. Mateus, ele fala dele como um leão. E o rosto de águia. Águia. Eu nem falei, né? Deixa eu falar, eu anotei aqui. Aí, como homens são os sanguíneos, como leão são os coléricos, como melancólicos é a águia, e você vai entender o porquê que os melancólicos são muito atacados também. Porque a águia, ela carrega o profético. Tá? Todos os melancólicos que eu conheço, inclusive a tribo de Manassés, ela é melancólica. Ela é melancólica. É só você lembrar, quando você consultava signos, que é o signo de Escorpião, esse trono maligno, você vai ver que quem é desse trono, quem nasceu nessa época, é muito tendencioso à depressão e depressão profunda. Tá? Você vai ser atacado de acordo com a unção que você carrega. E o profético, o que o profético faz? O profético, a palavra do Senhor vai dizer lá em Coríntios, que a profecia, ela desfaz a incredulidade. É ou não é? E aí, o que Satanás faz? Ele tenta reprimir, botar melancolia. Porque a pessoa reprimida, ela não vai fazer a obra de Deus, não vai ser profeta. Não vai profetizar, não vai usar de sonhos e visões. Mas é nessa que a gente tem que amadurecer. E a gente vai falar de hoje da unção do boi, que é o fleumático. Tá? Hoje a gente vai falar desses. E aí eu fiz umas anotações aqui. Aqui eu já acabei de falar, né? A manifestação do céu vem de 4 formas diferentes. Vou repetir. A manifestação do céu vem de 4 formas diferentes. Eu tô com a minha Bíblia aberta. Já troquei. Eu estava ali em Efésios 4, que Paulo ele vai falar, ó, o Espírito é um só. Mas o Senhor fez uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e doutores. O que Paulo está querendo dizer? Ele, o Espírito é um só, mas cada um vai ser de um jeito. Por isso que a pessoa, geralmente, eu acho engraçado, né? Porque a pessoa vê um líder, já acha que tem que ser pastor. Mas pastor não é para qualquer um, não, meu filho. Pastor é para quem tem paciência, uma paciência muito grande. É para quem cuida, para quem tem tempo de tirar o carrapicho da ovelha, para quem tem tempo de, tosquear a ovelha. Profeta nunca vai ser pastor. Profeta. Instituído profeta. E aí a pessoa, ela bate pino. Por quê? Porque ela acha que ela está sendo incapaz. Não é, porque ela foi feita para um negócio. E se ela tentar fazer o que não é para ela fazer, ela vai se sentir perdida. Gente, mesmo horário de semana passada. Esse teco aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Tá dando para me ouvir? Misericórdia.
Sangue de Jesus tem poder. E aí, Jesus se manifestou como homem, como leão, como boi, ovelha muda. Em Marcos, ele menciona Jesus como águia voando. Existem 4 faces para descobrir Jesus. Eu já falei essas. Então, a gente tem que trazer o quê? A cura dos temperamentos. Tá? Jesus estava sujeito às mesmas paixões, assim como Elias. E venceu seus pontos fracos. Mesmo como homem, ele foi tentado. Todo mundo tem o teu temperamento. E todo o teu temperamento tem um ponto fraco. Eu vou me usar, a gente não vai falar do colérico hoje, que tem a unção do leão, mas eu vou me usar porque eu sei como é que é o meu temperamento. O colérico, se deixar, tudo ele estoura. Tudo ele estoura. Mas aí eu vou pegar o Natália e vou falar assim, eu sou colérica, por isso eu estouro. Não. Se a Bíblia diz que eu tenho que ter domínio próprio, Jesus, ele também tinha unção de leão. Ele também poderia se estourar. Mas não. Ele mostrou e demonstrou domínio próprio sempre. Então, Natália, esses 4, 5 anos que eu estou em Cristo verdadeiramente, Natália está se amoldando a cada dia. Não é para ser retirado do meu temperamento, porque no meu temperamento, o Senhor me levantou no ministério de exortação. Porque o leão, ele é isso. O leão, quando ruge, bota ordem. Na selva, gente, existe... alguns animais, eles gostam de fazer bagunça de madrugada, vocês sabiam? Alguns animais gostam. Até o leão dá uma rugida. E todo mundo fica calado. Fica calado. Entra coisa. É assim, quando a gente fala que o leão ruge, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele bota ordem na casa quando ele ruge. Podem fazer a algazarra que for, mas quando o nosso leão, dentro da tribo de Judá, ele ruge, as coisas entram no eixo. Então, eu tenho que usar da minha unção, eu também não posso falar assim, já que eu tenho que ter domínio próprio, me encolher. Eu também não vou falar mais nada. Não. Eu tenho que usar na hora certa. Por exemplo, às vezes, é muito raro, mas às vezes tem uma bagunça lá no grupo. Já boto todo mundo no lugar. Falou, parou aqui, parou a palhaçada, vai ser assim, 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 assado, e amém. Tem que ser dessa forma. Porque essa é a unção. Agora, a unção que a gente vai falar hoje é uma unção que a Nath já entrou muito em conflito. Que é com quem, Natália? Com os fleumáticos. Aqui, se você já ouviu falar dos fleumáticos, junto com colérico, é uma combinação, vou te dizer, perfeita, mas que para se entenderem é complicado. Só quando a gente estuda mesmo. Por quê? O fleumático, ele é o inverso do colérico. O colérico, as coisas é para ontem, minha filha. É para já, a gente resolve rápido, a gente tem um raciocínio rápido. O fleumático, não. O fleumático, ele tem que ter tempo para pensar. E ele nasceu com isso. O Senhor fez exatamente o fleumático porque tem vezes que o colérico também se atropela, minha filha, nas impulsividades. O sanguíneo também se atropela nas impulsividades. Mas o fleumático não. Tá? O fleumático... Aí, o que o fleumático ele tem que tomar cuidado? O fleumático, Natália, eu não sei qual é o meu temperamento. Conforme eu for falando aqui, como você vai se identificar. O fleumático, ele pensa muito antes de fazer. Mas ele pensa tanto a ponto de perder também muitas coisas. Tá? Tem situações... Natália, tem algum personagem bíblico que foi fleumático? Tem. Aqui agora, na minha mente, tem 3. Ontem a gente falou de um. Quem, Nath? Abraão. Mas Natália, Abraão era líder. Mas não tem problema, existe fleumático líder. Só que não vai ser aquele líder que vai sacudir. Quer ver um exemplo? A gente viu ontem que Sara e Agar estavam se estranhando. O que Abraão fez? Sara, vê aí, decide aí. O fleumático, ele é assim, tá? O fleumático, ele você não vai conseguir colocar um fleumático dentro de um conflito. Ele vai correr de conflito mais do que qualquer pessoa. Se você gritar com o fleumático, ele vai travar. Ele trava, eu sei. Por quê?
Eu tenho uma aqui. É eu pegar e mandar a Laura agir rápido, que ela trava mais ainda. Ela trava mais ainda. O pai da Laura é fleumático. E aí, o que o Senhor faz para nos tratar, Ana? Ele pega e cerca a gente do temperamento contrário. Para nos tratar. Não é só sobre a pessoa. É para nos tratar também. E aí ele me mandou uma filha fleumática. Uma filha que pensa. Quando tudo que eu falo, Laura, no mercado, que é isso ou isso? Deixa eu pensar. Eu já entro em cólica já. Eu quero a resposta ali na hora. Vamos ver se você é sanguínea. Na sala dos sanguíneos. Então, o fleumático, mas também os fleumáticos, eles nasceram com assunção, por quê? O boi, ele sabe servir e carregar fardos. Então, com fleumático, a melhor pessoa para você guardar segredos é com fleumático. E ele também tem unção de conselho. Ele sabe ouvir. Ele tem paciência para ouvir. Ele tem o dom de saber discernir conselhos. Ele te escuta, por quê? Sábio é aquele que sabe ouvir. Então, ele te ouve em tudo. E aí, depois de ouvir, ele tem ali, o Senhor libera sobre o fleumático, ali uma unção de discernir conselhos. São os melhores conselheiros. Tanto que a tribo de Issacar é fleumática. A tribo de Issacar, né? Natália, qual é a tribo de Issacar? Não lembro. Nos tronos é touro. Mas não é touro, é tribo de Issacar. Por que, Natália? O Senhor liberou sobre a tribo de Issacar unção de conselho, discernir tempos. Aí você pode achar que ele está muito paradão ali. Só que, na verdade, ele está discernindo tudo. Pessoas, o tempo. Aí você acha ele caladão. Tá achando que por dentro ele nem tá raciocinando. Porque, minha filha, se tem um pessoal que sabe manter uma postura, você não consegue ler os pensamentos do fleumático. O fleumático, ele parece ser muito frio. O fleumático e o sanguíneo, com relação a expressar sentimentos, são completamente diferentes. O sanguíneo vai falar que ama, deixa de amar, ele vai falar e vai falar, e tem essa importância de falar. O fleumático não. E por isso existe um conflito muito grande. Pessoas que têm a necessidade de uma expressão de amor, de provas de amor, não vão ter isso com o fleumático. E aí vão achar que ele não ama, mas não é isso. Ele ama e ama muito. E aí é aí que nós, mulheres, temos que amadurecer quando a gente tem um companheiro fleumático. Por quê? Porque às vezes você quer que ele fale para os 4 cantos do mundo que ele te ama. Quando ele faz isso com demonstrações. Quando ele faz isso cuidando de você, fazendo... Ele é muito de... A linguagem de amor do fleumático é mais com ações. Você não vai ver ele falar muito. Na verdade, ele tem preguiça de falar. Tá? O fleumático, ele tem preguiça de falar. Quem é que conhece uma pessoa que ela tem preguiça de falar? Tem preguiça de falar. E aí você deve falar assim, caraca, ele não expressa os sentimentos. Mas não é por dentro. Por dentro, ele é tão colérico do que um colérico. Mas ele não expressa. Ele até demonstra com ações. Se você pegar e ligar para ele de madrugada, você pode contar com ele. Mas você não vai ver ele falando que te ama, que te faz. Ele vai agir como tal. Jesus, ele não ficava falando o tempo todo que amava, falava? Mas ele agia. Se ficassem esperando grandes demonstrações de fala, de amor, não, Jesus, ele demonstrava. Então, o fleumático, ele é isso. Eu fiz umas anotações aqui sobre o fleumático. Eles são frios. Muito frios. Frios na ação. Então, o que a gente tem que entender sobre o fleumático? Que não é porque ele é frio que não ama, não é porque ele é frio que ele não quer. Mas, se você é fleumático, você tem que aprender a fazer isso. Porque da mesma forma que a gente está aqui se amoldando para um temperamento e tentando entender o temperamento fleumático, você também tem que fazer por onde?
Ah, mas eu não gosto de falar, mas também não vai te matar falar eu te amo às vezes. Ah, mas o meu temperamento é indeciso, mas não é sempre que você tem que ser indeciso. Aqui nós estamos buscando o quê? Buscando estar na estatura perfeita igual Jesus Cristo. Natália tem aprendido muito com isso. É uma coisa que Natália não sabia e minha filha me dava até febre. Esperar a gente. Mas a Natália está aprendendo. E agora eu tô aprendendo. Bonito. Eu me coloco em posições de espera. Só para moldar o meu temperamento. E para mostrar que eu comando. Eu tenho domínio próprio. E isso eu aprendo muito com o fleumático. Sabe por quê? O fleumático, ele sabe esperar. E quem sabe esperar sempre vai entrar no momento certo. Vamos para Abraão novamente? Abraão esperou quantos anos, gente, para chegar a Isaac? Valeu a pena ou não valeu? Outro personagem, Gideão. Como é que a gente converte um fleumático? O fleumático, e olha qual o cuidado de Deus. O fleumático, ele precisa de provas palpáveis de que o Senhor está trabalhando com ele. O fleumático, ele só sabe trabalhar ali, ó. Ele gosta de provas. Ele vai ali analisar tudo. Eles são bons administradores, só que eles são muito diplomáticos. Então, até Deus sabe tratar os fleumáticos, como Gideão era um. O Senhor chamou Gideão, falou assim, ó, vai nessa tua força aí. Vai você. Aí vem Gideão e fala assim, mas eu sou o menor da casa. Mas eu sou fraco. O fleumático, ele é assim, não vai dar para mim não, esse negócio não é para mim não. Pregar, não é para mim não. Declaração de amor, não é para mim não. Ser líder, Deus, não é para mim não. E o Senhor, o que o Senhor fala para o fleumático lá do Gideão? Vai nessa tua força. E aí, o que Gideão fala para o Senhor? Não, então vamos fazer assim, me dá um sinal. O fleumático, ele é assim, ele gosta de trabalhar com sinais. Colérico não, minha filha. Aquele que tem a unção do leão, o Senhor fala uma vez, a gente já age pela fé. E, minha filha, eu tomo posse de uma palavra, eu já sigo pela palavra. Então, foi eu e Camila, a gente foi no círculo de oração, eu regi a minha semana pela palavra que eu recebi. E, minha filha, recebe. Mas o fleumático não é assim. O fleumático, ele precisa de vários sinais. O fleumático, ele precisa, por exemplo, num relacionamento, ele não vai entrar de cabeça. Ele vai estudar a pessoa, gata. Vai estudar a pessoa. E aí, olha o caso de Gideão. O Senhor falou assim, eu vou colocar, você vai ser líder. O fleumático, ele não se enxerga como líder, mas ele é. Por quê, Natália? Porque ele é um ótimo administrador. O Senhor não erra quando te chama. Mesmo quando você fala, não sou eu, não, Senhor. O Senhor não quer saber quando ele te chama. O Senhor, ele não está olhando para o teu temperamento quando ele te chama. Se ele está te chamando, é com o teu temperamento que ele vai se engrandecer. Porque da mesma forma que Gideão se viu menor da casa, ele realmente era, gata. Não era só ele que se via assim. Ele era assim. Mas o Senhor, ele não quer saber. Aí, só que o Senhor, ele tem paciência com o Gideão, como nós temos que ter com os fleumáticos também. E aí o Gideão fala assim, me dá um sinal. Aí o Senhor, tá bom, toma aqui esse sinal. Aí o Gideão fala assim, me manda mais um. Quem lembra dessa história? Aí o Senhor falou assim, tá bom. Ele, vou botar aqui um novelho de lã, hein? Se o Senhor não deixar esse novelho de lã aqui molhar, aí eu vou. O fleumático, ele é assim. Ele precisa de provas palpáveis. Gideão era. Isso é para você que é fleumático e acha que você não pode tomar posse de lugares de liderança. Se o Senhor te chamou, ele te capacita. A gente não pode colocar o nosso temperamento acima do chamado. Tem pessoas que falam não para uma oração, porque falam, não, eu sou tímida. Tímido não vai entrar no reino de Deus. Porque timidez é espírito de covardia. E o Senhor não te deu espírito de covardia. Tem gente que toma posse do espírito de timidez. E deixa eu te falar uma coisa, o fleumático, ele não é tímido. O fleumático, ele é na dele, é para dentro. Ele não gosta de chamar atenção. O fleumático, ele não vai ser daquele que fica se mostrando nas redes sociais. Para mim, isso é muito esquisito, porque eu sou exibidíssima.
Para mim é muito esquisito, porque eu sou exibida, sabe? Então, eu, Natália, se eu quiser pegar, eu entro num relacionamento com o fleumático, e se eu quiser ficar esperando que ele faça uma grande demonstração pública de amor, eu vou ficar de pista prêmio. Aí você acaba se frustrando por conta do outro que pode estar te amando, mas não é dele, isso é demonstração tua. Faz o teu. Então, os fleumáticos, eles são frios, são indecisos, são temerosos, como o Gideão. Abraão temeu lá no capítulo 12, lá de Gênesis, depois você vê. Sabe outra fleumática? Esther. O que aconteceu quando Mardoqueu falou assim, Esther, vai, se apresenta para o rei e tenta intervir. O que é a primeira coisa que Esther fez? Não, não vou me meter, não. Ela começou a retroceder, quem lembra? Porque ela não se enxergava como a pessoa que poderia ser usada para aquilo. Mas Esther deixou-se tratar. Esther, ela temeu tanto, gente, que ela falou assim, só jejum e oração para isso. E aí, se perecer, pereci. Mas Esther também era fleumática. Esther também. São bons administradores, são diplomáticos, são políticos. Eles são ótimos na política. Porque eles são muito justos. Você não vai ver fleumático falando mal dos outros, ele é debochado. Fleumático é debochado. Mas você não vai ver ele perder tempo falando mal dos outros, não. Mas ele observa todo mundo. Por observar todo mundo, que ele já sempre lança minha filha um deboche. Sempre. Eu tenho meus fleumáticos, cara. E como eles observam muito, sempre vem um deboche. Essa aqui, sozinha? A cara. Não sei se você acha que ela tá calada. Daqui a pouco solta uma bomba, minha filha, que você fala, como é que ela observou isso? Tá? São assim. Mas você não vai ver eles ficarem falando na roda de fofoca, você não vai ver, não. Mas eles são muito observadores. Eles são sagazes, sabe? Eles têm um ótimo radar, sabe fazer leitura de pessoas. A pessoa que ela fica na dela, ela sabe ler geral. Aqui a gente já sabe, não precisa nem estudar para a gente saber que os calados são perigosos, né? Os calados são muito perigosos, gente. Se eu tenho medo, que o povo que eu tenho medo é medo de gente calada. Porque você está vendo, eles estão ali lendo geral. Tá? Então, eles vão fugir de confusão sempre. E isso é bom e é ruim. É bom para controlar o colérico. Que o colérico, minha filha, ele paga para entrar na briga. Ele gosta de uma confusão. Mas também não pode. Mas é a Laura, minha filha, Laura, o pai dela. O pai dela A queria gente tá ver. ferrada, né? Olha o que Pois é, Deus faz, coloca a o gente vai fleumático na amoldando, nossa amiga, a vida. gente vai amoldando. A gente vai buscando a estatura perfeita de Jesus Cristo. Aleluia. Gente, mas sério. E assim, Deus, ele é tão bom que fez ela fleumática. Então, por exemplo, quando eu pego minha filha e quebro o pau aqui, a Laura não guarda nada. Não guarda. Eu posso lançar o cerol. Quando eu era pequena, o colérico, ele tem que tomar cuidado com isso, porque ele quer briga, minha filha. Ele quer vingança. Quando eu era pequena, minha mãe me botava de castigo, eu sou o próprio meme que ficava imaginando a hora do castigo, eu pensava era na vingança. O colérico, ele é assim. É da guerra. É do combate. Gosta de um conflito. Minha mãe me botava de castigo. Eu criança. Sabe o que acontecia? Eu criança, eu ficava uma semana sem falar com a minha mãe. Tu é fleumática, né, Paulinho? A Paulinho com certeza é fleumática. E você vai colher os frutos da espera, Paulinho, te dou certeza disso. Porque quem espera vai colher. O colérico, ele perde muito, porque não consegue esperar. Por isso que eu sempre falo, eu sempre grudo nos fleumáticos, porque eu quero pegar, minha filha, aquilo que eu não estou conseguindo esperar, eu vou pegar deles.
Amém. Né? Então, ele vai fugir de confusão sempre. O que vocês têm que prestar atenção, fleumáticos? Vocês fogem de conversas difíceis. Por quê? Porque na mente de vocês têm preguiça de ter que ali entrar num conflito, mas tem momentos que precisa. O difícil tem que ser falado. O difícil ele também resolve coisas. Tá? Então, vai fugir de confusão sempre, tem dificuldade de formar decisões difíceis. Sabe como é que o fleumático ele flui? O fleumático ele precisa estar do lado de um colérico. O fleumático, como o boi. O que o boi faz, gente? Não entenda que vocês são escravos, tá, fleumático? Mas o boi, ele carrega jugo tranquilamente, não carrega? O fleumático, ele sabe ser subordinado. O fleumático, quando ele gruda, tipo, num colérico, que ali toma decisões e vai na dele, ele vai se dar bem. Por quê? O colérico e o sanguíneo, eles dão um impulso que o fleumático não tem. Então, o que o fleumático tem que fazer? O máximo para não se isolar em colar num colérico, colar num sanguíneo. Vou dar um exemplo de Paulinha. Paulinha, por ser fleumática, não é de tomar grandes decisões. Só estou usando ela como exemplo porque ela já assumiu ser fleumática. Mas ela está aqui no grupo com a Nath. E a Nath falou, tu vai fazer isso, isso e isso agora. Ela faz. E dá certo. Entendeu? Porque não vai partir dela. Então, entenda, você que tem um companheiro fleumático, você que tem um patrão fleumático, não espera você que, se for colérico como eu ou sanguínea, você vai dar um impulso, entendeu? Mas não fique esperando dele. Vou dar exemplo, mulheres. A gente sabe que o homem tem que ser provedor. A gente sabe que o homem tem que ser cabeça da casa. Mas, se você é casada com um fleumático, você... Não é você que vai dar ordem, mas você que vai levar. Quer ver um exemplo? Tem mulheres que são casadas com fleumático, ou tá casado com uma fleumática, aí fica achando assim, ó. É bom, Ana, a gente entender, porque a gente também para de sobrecarregar eles. Eles não nasceram para isso. E aí eles vão travar. Quer ver? Eu já tive um namorado fleumático. Se eu ficasse falando assim, ó, decide para onde a gente vai viajar, decide para onde a gente vai viajar, nunca quer sair, porque ele não vai tomar essa decisão. Agora, quando eu chegava e falava assim, ó, marquei nossa viagem para dia tal, 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 tá? Tá de boa. Nós, bora. Ou seja, às vezes eu deixava de viajar porque eu não queria, por orgulho, tomar a decisão. Entendeu? Só que Deus me fez para tomar decisões, não fez o fleumático. Então você para de ficar, amém. Então você para de ficar cobrando o outro coisas que talvez sejam suas. Hoje eu sei disso. Hoje eu já sei levar ele já, meu filho. Quando eu quero uma coisa dele, você fala assim, ó, marquei isso pro dia tal, tem que ser com antecedência. Não, você não vai conseguir coisa em cima da hora com o fleumático, não vai. Ele gosta de se preparar para aquilo. É ou não é, Paulinha? Então, se você falar assim, ó, fiz uma surpresa, esquece, ele vai para cá. Ele vai para cá. Agora, se falar assim, ó, semana que vem, vamos almoçar no lugar tal. Não, tá ótimo, vamos sim. Agora, se falar assim, agora, quero agora ir pro... Não. Primeiro, que o fleumático, ele gosta de casa. O boi, ele gosta de estabilidade. Eu preciso de um fleumático do meu lado. Porque o fleumático, eles são instáveis. A Laura me traz instabilidade, sabia? Eu já falei aqui várias vezes. Quantas vezes? Eu falei isso semana passada, num testemunho, um dia que eu estava muito, muito, muito agoniada e Laura lançou na minha cara. Paciência. Minha filha, gente. Falou paciência. Então, a Laura, ela me trouxe 9 anos. Me trouxe estabilidade, porque eles são estáveis. Eles são fixos. O colérico não é fixo, minha filha. O colérico, ele gosta de uma mudança. Isso é muito bom e também é muito ruim. Por quê? Pela gente gostar muito de mudança, a gente acaba mudando coisas que não são para serem mudadas, é para serem esperadas. Mas se deixar, eu quero mudar tudo. Se não tiver do meu jeito, eu quero mudar tudo. O colérico é assim. O fleumático sabe esperar. E ele tem prazer na espera.
Isso é perigoso, garoto. Então, Satanás, com fleumático, quando um fleumático, o Senhor liberou algo sobre ele, e ele tem convicção, ele vai esperar, como Abraão. Entendeu? A gente sabe. Ó, olha a cabeça do fleumático. Não veio da ideia de Abraão fazer Ismael. Veio da ideia de quem? De Sara. Imagina, devia ser colérica ou sanguínea. Não tô sabendo esperar, não, hein? Vamos adiantar aí que o Senhor falou que vai sair um filho. E Abraão já tinha ouvido falar que saía de Sara. Mas para não criar confusão, ele falou: tá bom, vou fazer o que você quer, Sara. Esse é o problema do fleumático. Que para não entrar em confusão, ele acaba fazendo também coisas que não são para serem feitas, só para não dizer não. Só para não entrar em conflito. O fleumático tem que aprender a se posicionar também. Então, não fale assim, só porque eu sou fleumático, eu não quero tomar essa decisão. Vai ter momentos que você vai ter que falar, ó, o Senhor já falou, vamos esperar. Era para Abraão ter falado isso para Sara, era ou não era, gente? Ele era o Senhor, ela não chamava ele de marido, ela chamava ele de Senhor. Olha o preço que o mundo está pagando por conta de Abraão não ter falado não para Sara. Ela não chamava ele de marido, não, ela chamava ele de Senhor, ou seja, ele mandava. Mas para não entrar, imagina, a gente tem a Bíblia ensinando, mas se coloca no quadro de esposa. Ela deve ter ficado na cabeça do homem. Colérica, tem que tomar cuidado com isso, sanguínea também. A gente, quando fica na cabeça do homem, principalmente no fleumático, aí o que ele vai fazer? Ele vai concordar com coisas com você sem estar concordando por dentro. Quer ver um exemplo? Ó, vamos ali pro almoço na casa de um fulano que ele não gosta. E ele tem discernimento de pessoas. Presta atenção, fleumático. Você sabe discernir pessoas, você sabe ler pessoas. E dentro de você, você não gosta do ambiente e tal. Mas para não entrar em conflito com a tua esposa, você aceita, porque você não quer entrar em conflito. Ou com o teu esposo. Mas Deus já te falou que ali não é lugar. E aí o que acontece? Você acaba indo. E dá errado. Por quê? Porque você não falou não na hora certa. Não é libertador, tá, fleumático? Aprendam a falar não igual o colérico. O colérico fala não com uma facilidade que você não tem noção. Mas aprendam, assim como eu aprendo com os fleumáticos, eu tenho aprendido muito a esperar. Muito mesmo. Hoje em dia eu espero coisas que eu não me imagino esperando. Espero de verdade, sem falar a boca pra fora. Eu fico assim, ó, chocada. Eu falei, gente, como é que eu consegui esperar essa hora? Na hora que eu não esperava nada. Para vocês terem, olha como é que o Senhor faz. Natália que não sabe esperar nada. Aí eu fiz 38 semanas. 38 semanas já são 9 meses, né? Então, quando dá 38 semanas, a gente já está esperando a criança chegar. Aí sabe o que Deus fez? Me enviou uma fleumática que não tinha pressa nenhuma. Nasceu foi de 10 meses, 42 semanas. Falei, não é possível, eu que não sei esperar. Eu tô aqui na última semana, gente, 42 semanas e um dia. Não são 9 meses. São 10 meses. Deus faz assim para te tratar. A criança nasceu que eu fiz força toda sozinha, porque quando ela saiu, gente, a cara dela foi assim mesmo, ó. Não chorou. Preguiça. A Laura tinha preguiça de chorar. O fleumático, ele tem preguiça de chorar, cara. Como é que pode, meu Senhor? A Laura, ela tá aqui, tranquilidade, que eles são mansos de verdade. E a gente tem que aprender isso com ele, mas, assim como o Senhor chamou Gideão, também tem que aprender a se posicionar, assim como o Senhor chamou Sara, Esther. Ela pode ter, por exemplo, você pode tomar posse. Tem pessoas que elas são, no trabalho, elas são coléricas, mas na vida sentimental são fleumáticas. Então pode ter sim. Existe um regente maior, porque a gente está falando de querubins. A gente está falando de manifestação. Isso ficou claro para vocês? Que isso requer manifestação do céu. O céu manifestou sobre a minha vida a unção de leão. O céu manifestou sobre a tua vida o do boi. E você precisa entender. Por isso que
Mas assim, vocês sabem que também a gente recebe outras manifestações, né? Então, tem um regente, mas não quer dizer que a gente seja só isso também, não. Tá? Por isso que é bom também estudar as tribos e é bom estudar os temperamentos. Porque a gente está aqui para se curar, tá? Mas sempre vai ter um regente. E você pode ter, tá? Eu sou colérica de um tudo. Sim. Você pode. Existem várias áreas da sua vida. Tanto que você estudou agora. 4 significa totalidade. Então, busque as 4 coisas boas desses 4 temperamentos na tua vida. Aqui é para você aprender, não entrar em crise. Por quê? O fleumático, ele acaba se julgando muito. Por quê? Nessas horas que ele não consegue tomar grandes decisões, ele acaba se julgando muito. Ele fala, caraca, mais uma vez eu vou perder. Isso acontece muito com relacionamento. Esse meu ex-namorado mesmo, ele me perdeu, porque na época a Natália não tinha maturidade. E eu não terminei com ele sem gostar. Eu terminei com ele gostando. Não pode ser forjado, tem que ser forjado. Entendeu? Tem que ser forjado. Foi o que eu falei, eu não vou ficar recebendo só porque eu sou impulsiva, que eu tenho que ser impulsiva sempre. Não, se o senhor manda esperar algumas vezes. E o fleumático não pode só ficar demorando para tomar decisões quando o senhor manda ele agir como fez com o Gideão. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu sou colérica. Exatamente, e a gente tem que se deixar lapidar. O Senhor sempre vai chamar a gente para refino. Não é isso que ele fala em Apocalipse? Ele fala, compra o meu ouro refinado no fogo. Se refinam. O colérico, ele tem muito essa mania de falar assim, é porque eu sou assim. Como ele é líder nato, ele tem essa mania de falar, eu sou assim e tal. Não, querida, abaixa a tua bola. Tô falando isso para mim mesma, tá? Aprenda a esperar também. Então, nós temos, não é que tem que ser forjado, temos que nos forjar, nos lapidar. O Senhor está nos trazendo para a totalidade. Ele quer que você aprenda os 4 temperamentos para você pegar a coisa boa. Qual é a coisa boa do fleumático? A espera e a mansidão. Para a Natália, muitas vezes essa mansidão dá cólica. Mas o fleumático, ele também precisa da minha agitação. Precisa ou não precisa? Precisa, Laura. A Laura que é a Laura. Eu pego e falo assim, filha, é agora. Eu falo, filha, agora. Tu quer o que agora? Tá bom, eu quero isso. Pronto, aí fui. Então a gente tem que buscar. É a totalidade de Cristo. E você vai ter totalidade nisso. Pegando coisas boas, tirando as coisas ruins. Qual é também um defeito do fleumático? Presta atenção, fleumático. E você que tem algum companheiro fleumático, para você não achar que que ele não te ama. Eles não externalizam emoções. Eles vão te olhar e você não tá sabendo se ele tá feliz ou se ele tá alegre. O fleumático, você dá um presente para ele e por dentro ele tá assim muito realizado, gente, muito mesmo. Mas a cara dele, ganhar uma bala e ganhar uma passagem aérea, ele vai fazer a mesma cara. Aí você acha que ele não gostou. Porque ele não externaliza, por dentro ele tá gostando. E eles gostam de demonstração, tá? Mas eles não sabem externar isso. E a gente não pode obrigar eles a fazerem isso. O importante é o que ele está sentindo por dentro mesmo. Nossa, não é só para sanguíneo, não, meu filho. Eu sou aquela pessoa que, por exemplo, qual é a minha linguagem de amor? São atos de serviço. Eu também não sou muito de falar, não, mas tenho aprendido, tá? Eu não era muito de falar eu te amo, não era. Eu agora, minha filha, a gente tem que forjar isso. Tá? O colérico também não é muito de falar. O sanguíneo fala mais. O sanguíneo fala mesmo. O colérico não é muito, não. O colérico também não é muito de externar, não. A gente é de atos de servir, exatamente. A gente não é de falar muito. Mas quais são as minhas... Quer ver que eu amo muito a pessoa? Eu sempre vou cozinhar para ela. Sempre.
Mas eu também sou aquela pessoa que fica assim. Pergunta pra Laura. Hoje mesmo eu fiz um ovo pra ela. Eu olhei pra ela e falei, não gostou não? Porque ela saiu comendo normal, tipo, não expressou nada. Eu falei, não gostou não? Ela, gostei, mãe. Falei, tá fazendo, sei lá, parece que não gostou. Eu tenho essa necessidade de ver o que a pessoa tá gostando e deixando de gostar. Mas se você ficar esperando isso do fleumático, tu vai sofrer. Porque ele não externaliza. E não quer dizer que ele não gostou, entendeu? E aí você para de sofrer com isso. Quando você entende que não é porque ele não está externando. Não é porque ele não está externando. Com o tempo, com o chamado de Deus, você vai entender melhor. Tá? Como conquistar um fleumático e não ter problema com o fleumático? Não faça pressão. Não faça pressão. Ou ele vai correr, ou ele vai travar. Vou repetir. Não é igual o colérico e sanguíneo. A gente é movido à pressão. Eu sou daquela que eu gosto de ouvir, você não consegue. Eu sou movida a isso. Eu, se eu não tiver algo me motivando, eu não, nem costumo fazer. Eu gosto do risco. Fleumático não, gato. Não mesmo. Então, se você ficar pressionando ele, ou ele vai fugir de você, ou ele vai travar, mas não vai rolar nada. Então, não pressione. Não pressione. Fale com calma e fique perto. Ele gosta de pessoas que estão próximas a ele. Mas nada de gritaria. Você vai, botar para correr o pneumático. Ele não gosta de quadro de gritaria, não gosta, porque é um som do boi. Um boi. Quem lembra daquele ditado? Boi empacado. Quem é que já chegou próximo a uma. Como é que eu vou te dizer? Quem é que já chegou próximo a lugares de gado, né? Quem cuida de gado. Você já viu gritarem com boi? Acontece alguma coisa? O boi, ele vai. Sabe o que o boi faz? Quando a pessoa que cuida deles começa a gritar, eles olham para trás assim, ó. Tipo, não vai adiantar nada. O boi, ele é assim. Ai, gente, teu vô é rico demais, amiga. Quero ser amiga do teu vô. Eu amo. Isso eu sou fleumática, sabia? Eu sou fleumática com ambientes. Eu não sou mais. Já fui. Mata na unha, minha filha, porque você vai dar. Pode chicotear o boi. Ele não. Aí ele vai empacar. Não é igual o cavalo, né, gente? Faz isso com o leão. Faz isso com a águia. Agora faz com o boi. Estão entendendo? E vem. O que você leu agora em Ezequiel? São semelhantes. Então ele vai parecer o boi. Deus ele está falando, vai ser semelhante. O que o boi faz? E o boi sabe carregar fardos. O boi sabe ser submisso, mas ali, se você for pedir algo para ele, tá? Se você for, não tem nada confuso, Janil. Se você for pedir algo para ele, ele vai fazer no tempo dele. Mas vai fazer muito bem. Quantas crises você já deve ter entrado, né, Ana? Achando que ele não externava, que ele não amava. Eu mesma, eu confesso, eu terminei com meu ex porque eu falei, ele não demonstra nada. Que não sei o quê. Agora, se eu chamar ele agora, gente, ele me não guarda um rancor. Se eu chamar ele agora, ele fala, não, vamos se ver isso aqui. Não guarda um rancor. Mas também não demonstra. Então, aí você entra em crise, você fala, cara, eu não gosto. Muito pelo contrário. O fleumático, sabe como você sabe que ele gosta de você? É quando ele está contigo, porque ele não anda com muitas pessoas. Ele não anda com qualquer um. O círculo de amizade dele é pequeno. Então, se ele está contigo, ele te ama. Simplesmente por ele estar contigo, ele te ama. Mas não fique esperando grandes demonstrações. O fleumático, quando ele não gosta, ele não é daquele que faz esforço para te agradar. Mas ele vai te ajudar. Se você precisar dele, ele vai te ajudar. Mas ele não liga para o que falam dele. O sanguíneo liga muito. O colérico também, se deixar. Eu aprendi a não ligar. O sanguíneo liga muito para o que acham dele. Né? Aí o sanguíneo acaba pegando todos os dons que deu Deus para ele
Empaca porque o sanguíneo liga muito. Ai, o fleumático ele não liga para nada, gente. Gosta de comer bem. Gosta de comer bem. E comer coisas boas mesmo. Qualidade não na comida. A Laura, minha filha, e o pai dela, o pai dela, ele ficava vendo a forma de eu socar o alho, porque dependendo da forma de socar o alho, vai dar mais sabor para a comida. E Laura não convive com o pai dela. Eu sou separada do pai dela desde quando ela tinha 3 anos. Ela faz coisas que o pai dela fazia comigo e ela não sabe. Mas por quê? Porque gosta de um negócio de mais qualidade. Eles não. Tipo, se for fazer, vai fazer muito bem feito. Tudo que o fleumático ele vai fazer, quando ele vai fazer bem feito. Exemplo. Se você mandar o teu marido trocar o chuveiro, ele vai demorar para trocar o chuveiro. Mas quando ele for trocar, ele não vai nem trocar pelo mesmo chuveiro, minha filha. Vai ser algo melhor, vai ser um negócio ali bem feito. É ou não é, dona Ana? Ele pode demorar para trocar o chuveiro, mas quando ele decide, também vai ser o chuveiro. Eles são assim. A Laura, quando ela faz ali com muito, muito carinho, muito amor mesmo. Não exige a mudança dele. Isso aí, minha filha, é com Jesus. Aí você usa oração como estratégia. Porque ele não quer dizer que ele esteja certo de tudo. Mas não vai ser com ele que você vai conseguir mudar isso, entendeu? Essa resistência, esse empacamento de fazer as coisas, só Deus. Só Deus para liberar uma unção de leão nas horas ali que é necessário. Não cobre diretamente a ele que você vai ter problema. Cobre a quem fez ele. Existe alguém que fez ele, sabe de todas as debilidades dele e muda ele. Tá? Como é que o Senhor se manifestou a Abraão? Como é que o Senhor se manifestou a Gideão? Não foi com eles falando, não, foi ali. O Senhor diretamente falou, vai. Gideão não queria ir. Gideão se sentia indigno. Gideão se sentia pequeno. Mas se o Senhor falou, vai, o Senhor vai conseguir. Entendeu, mulher de Deus? Então entrega para o Senhor em oração. Senhor, ele pode ser fleumático, mas se o Senhor levantou, o Senhor faz todo o resto. E Deus ainda fez mais. Existiam milhares e milhares e milhares de soldados com Gideão. O que o Senhor fez? Eu quero só 300, só para mostrar que eu uso quem eu quero. Foi ou não foi? Tá, mulheres? Ore com ele, por ele. Ele não fala quando se magoa. Isso também mata na unha. Tá? Eles têm uma reação lenta. Falam devagar. Pensa muito antes de tomar decisões. Precisam de tempo. Detestam gritos, barracos. E fogem de confronto, porque eles gostam de conforto em todos os sentidos que você possa imaginar. Tá? De todos os conflitos. Qual o versículo que a gente pode deixar para os fleumáticos? Para que o fleumático ele receba a cura. Ele tem que querer, tem que entender, reconhecer que ele precisa se curar em certas situações. Quais situações? Qual é o principal, vamos dizer, o principal pecado do fleumático? Não agir quando tem que agir. Esse é o principal pecado. Ele é muito inerte. É uma mansidão ali acima do que o Senhor ele também quer. Então, qual é o versículo bíblico que o fleumático ele tem que tomar posse? Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Presta atenção, fleumático. E ore pelo teu fleumático assim, ó. Quem observa o vento não plantará. E quem olha para as nuvens não colherá. Entendeu, fleumático? Para de achar que, calma, tudo é só esperar. Não, tem coisa que você já tem que fazer mesmo sem ver. É por isso que quem tem a unção do leão, por exemplo, os coléricos, qual é a crise? Isso eu vi nos estudos, tá?
Quando eu estava estudando sobre os fleumáticos, a maioria estava falando assim nos comentários. Para mim é uma maldição ser fleumático. Por quê? Porque eu quero fazer as coisas e não consigo. Eu queria tomar posição e não faço. Quando eu vejo, passou. Os fleumáticos que não são curados, eles desabafam dessa forma. Caraca, eu penso tanto que eu perco coisas. E realmente é o que acontece. Mas não é porque você se vê nessa condição que você aceita essa condição. Tá ali um momento. Ah, chegou uma casa. Ah, mas né, vamos ver. Tem hora que a oportunidade está na tua porta. Pega! Vai com Deus, Lu. Pega! Tem coisa que não é para pensar, não, amor. Existem situações e situações, e para isso a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz, agora é hora, agora não é hora. Só que o fleumático, ele escuta o Espírito Santo falando, pega, mas ele, ai, mas eu tenho que pensar. O Espírito Santo está falando, não é agora. E ele está relutando com o Espírito Santo. A mesma coisa é o colérico. O colérico, o Espírito Santo fala, espera. E o colérico fala, mas eu não quero esperar. E o Espírito Santo está falando, espera. E aí o Senhor está falando, ó, quem observa o vento não plantará. Porque eles gostam de observar tudo. Gostam de ficar só ali nos bastidores. Não, tem hora que o Senhor te chama como principal. Como personagem principal da tua vida. Você é o personagem principal da tua vida. Você também é líder. E um ótimo líder por ser diplomático. Porque você olha a causa dos outros, você consegue enxergar. Eu já falei aqui, a Laura é compassiva de uma forma que eu não era. A Laura e o pai dela, eles veem o lado de todo mundo. Se a fulano é assim, ah, mãe, mas tem que entender, né? Porque ele não tem isso, não tem aquilo outro. Para mim, minha filha, já tá resolvido. Não, eles conseguem ver. Então você é um ótimo líder, sim. Porque você está ali, você vai usar com diplomacia. Você é ótimo em tomar decisões. E Satanás, ele se levanta querendo sobrepor o que é de ruim no temperamento. Entenda, essa letargia espiritual não é de Deus. Você vai ser usado para ensinar pessoas a esperar. Mas também tem que se deixar ser moldado na hora de ser ativo. Vai ter momentos que o Senhor vai falar, faz, e agora? Vai ter momentos que o Senhor fala assim, ó, o que ele falou para Moisés? Falou para Moisés, está reclamando que ela vai marchar. É nessas horas. Tem horas que você não quer mais empolgação, ele já te deu estratégia. E você tá, o que eu vou fazer agora? Ele já te deu estratégia. Estão me ouvindo, gente? A internet aqui, às vezes ela falha. Vocês estão me ouvindo? Tem. E aí, olha aqui. Aí ele fala, Eclesiastes 11, quem observa o vento não vai plantar. Tem gente que quer colher coisa que não está plantando. E vou te dizer, tem grandes sonhos. O fleumático, ele é um sonhador. Mas na hora você tem que executar. Então não aceite só porque você é fleumático e sabe esperar que tudo é espera. A cura vem quando você se humilha para o Senhor, confessando, realmente, Senhor, eu estou muito parado. Experimenta chamar Jesus para tu ver se ele não cura. Se ele está curando a minha impulsividade, não vai curar a tua, minha filha. Você não tem noção que era a Natália 4, 5 anos atrás, não. Tu não tem noção. Tem não. Só quem me conhece muito de perto, a minha mãe, ela fica chocada. A minha mãe, ela vê umas reações minhas de agora, a minha mãe fica chocada. Mas não pense você que eu tô gostando, não. Eu tô esmurrando a minha carne, porque a minha vontade é de dar um soco mesmo. A vontade do colérico é de socar pessoas, gente. Tá? Quer saber da verdade? É essa. A minha vontade é de dar um soco santo. A minha vontade é de dar um peteco na cara do bandido. Eu tô falando sério. A minha verdade é essa. Guerra ali, minha filha. A tribo de Judá é sanguinária.
Mas não é porque eu tenho a tribo de Judá, a unção da tribo de Judá, que eu tenho que dar peteco em todo mundo que me irrita. Tá entendendo? A tribo de Judá, ela tem que se ativar. A minha natureza é essa. Mas eu não posso ceder à minha natureza, porque eu não sou o carnal, eu sou o espiritual. E a gente tem todos os temperamentos. Eles têm suas debilidades e suas qualidades. E a gente está aqui para jogar fora as debilidades. Nós vamos ter a estatura perfeita. Porque Jesus teve e ele nos chama a ter. Ele nos chama a ter. O que não quer dizer que não vá doer. Quantas afrontas Satanás ele faz sabendo do meu temperamento? Quantas pessoas vêm, minha filha, quer ver um negócio? O meu raciocínio ele é muito rápido. Mas isso é uma condição mental que o Senhor me deu. Deu para mim e para meu pai. E isso é uma bênção e uma maldição. Por quê? A síndrome do pensamento acelerado, você já está lá na frente e você costuma não querer esperar. Entendeu? Por exemplo, eu falo alguma coisa, eu explico alguma coisa. Eu já quero que a pessoa já esteja no meu ritmo, mas a pessoa ela ainda está processando o que eu falei. Quem é que está me entendendo? E eu não gosto de repetir aquilo que eu já falei. E aí, o que acontece? Quando a pessoa me pergunta de novo, eu não quero repetir. Só que, minha filha, a Natália tem que entender que as pessoas não têm o mesmo raciocínio que eu. E pior, eu fui chamada para ensinar. Então, eu tenho que me recolher. Recolher na minha impulsividade, na minha irritabilidade e entender que eu tenho que repetir. A prova de Jesus na minha vida é essa sala. Porque quantas vezes eu tenho que repetir e repetir coisas que eu já falei. Só vocês não têm noção do que é para mim por dentro. Mas eu tenho, como diz Paulo, eu tenho que esmurrar a minha carne. Eu tenho que demonstrar o domínio próprio. Tem situações, não. Tem situações que o Senhor fala, libera a exortação. Porque eu nasci para isso. Eu nasci para trazer a realidade. Eu nasci para fazer com que a tua ficha caia. Eu nasci para que você entenda que você não é vítima. Eu fui levantada para isso. A unção do leão, a gente vai estudar na próxima sala, é isso. Os fleumáticos têm que aprender com o colérico. E o colérico também tem que aprender com o fleumático, e com o melancólico, e com o sanguíneo. Amém? Então, que a gente aprenda, que você aprenda, ó, continua dizendo aqui, ó. Quem observa o vento não plantará, não vai plantar nada. Só observando não vai plantar nada. Quem olha para as nuvens não vai colher. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Gente, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que Salomão está falando aqui? Planta! Se vai nascer junto, se vai nascer depois, que horas vai nascer, não cabe a nós. A gente tem que plantar. Entendeu, filho? Entendeu, fleumático? O fleumático, ele é muito assim, ó. Quando eu tiver recursos, eu faço. Aí que tu se lasca, meu amor. Porque desde quando o Senhor trabalha com os teus recursos? Você já viu acontecer milagre com os teus próprios recursos? Se a gente vive por fé e não por vista. O Senhor me deu um sonho. Me deu um sonho que eu ia ter uns encapsulados que ia emagrecer umas mulheres. Pergunta se a Natália tinha dinheiro. Natália tinha dinheiro, não. Mas a Natália já pegou e começou a fazer orçamento com empresas sobre encapsulado. Eu comecei, minha filha, a semear expectativas e eu já estava vendo o orçamento. O que o Senhor ia fazer, minha filha, não cabia a mim. Eu tinha que colher, eu tinha que semear a fé. Aí, com toda certeza, eu ouso dizer que Deus olhou assim e falou assim, gostei, hein, filha?
Caraca, tu tá sem um centavo, louca. Imagina o pessoal falando assim, tu tá sem um centavo e tá te fazendo orçamento de encapsulado. Amor, deixa eu te falar. Eu estava sem um centavo. O investimento inicial para você ter encapsulado são 9 mil reais. Não era 500. Não era 1.000 reais que talvez a gente faz ali uma quentinha, um bolo de pote, a gente consegue levantar esse dinheiro rápido, né? Não. Mas o Senhor olhou, gostou. Aí ele mandou o dinheiro. E estamos aqui, 2 anos de NT Power. Para honra e glória do Senhor. Porque se ele me deu o sonho, eu vou ter. Mas eu tenho que agir. Eu tenho que agir como se eu já estivesse tendo. Isso é fé. Entendeu, fleumáticos? É já agir, ó, já fazer como se já tivesse, querido. Já agir. Ai, Natália, meu sonho. Qual é o sonho do fleumático? E é por isso que eu digo que esse meu sonho é muito fleumático. Qual? A que a maioria sabe. Eu vou para a roça, que eu quero paz. Isso eu sou fleumático. O barulho está me irritando num nível que você não tem noção. Mas o que acontece? O Senhor, ele tem me chamado para o profético. Quem é chamado para o profético gosta de isolamento. Gosta de isolamento. E o Senhor está me ensinando também a ter paz. Uma paz que a Natália Nova não gostava. Eu era da pessoa, gente, que eu não podia ficar com a televisão desligada porque eu gostava de barulho em casa. Quem é assim? Eu era. Agora, consertei a televisão já tem 2 meses. Tem quanto tempo que essa televisão tá desligada, filho? A gente ligou ela esse mês? A televisão a gente não liga aqui, gente. Olha como é que o Senhor trata. Eu tô querendo te dizer que o Senhor trata. É só você se colocar à disposição ao tratamento. Falar, Senhor, eis-me aqui. Vai doer, vai doer. Minha filha, fiquei 3 anos sem ligar a TV. Ela quebrou e deixou ela quebrada. Entendeu? Olha como é que é a representatividade do número 4 na Bíblia. O número 4 representa a totalidade da criação. O 4, por exemplo, em Isaías 11 vai falar sobre os 4 limites da terra. Em Ezequiel 37 vai falar sobre os 4 ventos. Em Efésios 3 vai falar sobre a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Existem 4 pontos cardeais. Existem 4 estações do ano. Existem 4 evangelhos. Então, que você busque a totalidade do Senhor. Amém? Esses 4 animais representam a plenitude de Cristo. Por isso a igreja se completa. Por isso a igreja se completa. Porque um é mais pacífico. O outro já é mais... Tem coisas. Eu lembro que o meu pastor, eu sou assim, né? Então tinha situações que o meu pastor ele me enviava para uma célula na casa de uma irmã, porque ele falou assim para mim, ó, eles estão precisando se sacudir. Posso te mandar? Eu falei, eis-me aqui. Então, no momento de agitar, o Senhor vai mandar os coléricos. Na hora de pacificar, o Senhor vai mandar os fleumáticos. Na hora de agitar mesmo, de animação, gente, pensa um temperamento alegre, pra lá, além. É o sanguíneo. Sanguíneo é terrível. Sanguíneo é terrível. Aí tem gente que confunde colérico com sanguíneo, mas são completamente diferentes, tá? Eu tenho um meio que pavor de sanguíneo. Porque o sanguíneo, ele é muito. E é muito falador. O sanguíneo gosta de falar muito. Tem momentos que eu não gosto de ninguém falando no meu ouvido. O sanguíneo fala muito. Ontem, eu fui malhar, eu na academia, eu mal falo. Eu não gosto de ninguém falando na minha cabeça, na verdade. Eu só falo aqui. Já falei pra vocês que eu não sou muito de... não, de relações, não. Aí eu fui na bike do spinning, eu boto muita carga. Aí eu tô lá, concentrando. Eu comigo mesmo, aquela morte lenta, e eu gosto de me colocar no máximo. Aí chega a menina do meu lado, ela já tava querendo puxar assunto, eu fingi que não ouvi. Literalmente que eu não queria falar. E aí eu fingi que não ouvi. Mas daqui a pouco ela chegou, ela, amiga, não para não, eu não parei. Eu só diminui porque eu boto muita carga mesmo. E ela não carregava. Aí eu só olhei pra cara dela, aí eu peguei e falei assim, ó, amiga, eu coloco carga, você coloca?
Aí ela ficou sem graça. Mas saiu, sabe? Aí eu falei, tipo, ai, me deixa quietinha. Eu já falei isso para algumas pessoas. Tipo, não quero falar, não quero. Eu era mais assim, pequena. Pequena eu era terrível. Pequena eu limpava beijo, sabe? Então, sanguíneo, a gente também tem que aprender com o sanguíneo, porque o sanguíneo é o temperamento da comunicação, né? O sanguíneo é a figura do homem. O sanguíneo é a humanização. Ele é mais ali, ó, da humanização. Figura de homem, né? Então, a gente também vai aprender com ele, mas ele também tem que se lapidar. Fechar a boquinha às vezes, não é toda hora, meu filho, que a gente quer ouvir, não. É hora que a gente quer paz. Qual é o problema do sanguíneo para mim? Por isso que eu confesso que eu corro muito sanguíneo. Sanguíneo, ele não tem filtro. Menina, ele acha que tem que falar sempre. Não tem filtro, sanguíneo, ele não tem filtro, garota. A gente tá com luto. O nego tá numa funerária, ele não cala a boca, mano. É por isso que eu tenho pavor sanguíneo, mas eu aprendo também com ele, tá? O bagulho tá doidão, cara, e ele tá falando. É ou não é, dona Ana? É ou não é? Sandra, tu é sanguínea também? Então, vocês sabem do que eu tô falando. Eu sou sanguínea e tenho alguns traços coléricos. Coléricos, com certeza. Eu vejo colérico em você. Amém? Então, o colérico e o fleumático, eles correm um pouco do sanguíneo. Correm assim, não porque, detesto, não. Mas tem preguiça às vezes, sabe? Porque a gente gosta da paz. O colérico e o fleumático, apesar deles serem muito diferentes em algumas coisas, eles são do isolamento. O colérico, apesar de ser da guerra, quando a guerra acaba, ele quer ficar no quarto. Eu sou assim. Vocês não vão me ver sair de casa quase. Eu tô planejando alguns passeios para mim para sair de casa, exatamente. Sabe? Mas eu gosto desse momento em casa, eu também gosto de um negócio de qualidade, eu gosto de uma comida muito boa, eu gosto de uma cama boa. Sabe, minha filha? Eu investi cada centavo na minha king size, porque eu gosto. O sanguíneo melancólico, ele parece ser diferente do sanguíneo, mas não é tanto. A gente vai aprender isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto a luz da Bíblia com relação a isso. Vamos colocar para fechar em Efésios 4. Minha fleumática aqui, Mariana. Representou muito? Ela representei muito. Mas são pessoas muito boas, assim. Quando ele te escolhe, o fleumático, é uma companhia maravilhosa. Outra curiosidade também dos fleumáticos, eles não vão ser com você online o que eles são pessoalmente. Vocês sabiam disso? O fleumático, se você ficar esperando grandes conversas com ele no WhatsApp, tu não vai ter. Aí você vai achar que ele não quer. Não, é porque ele gosta da presença. Ele gosta ali de. Pessoalmente é outra pessoa. Lá em Efésios 4, olha o que vai dizer. A partir do. Vamos ler do início mesmo. Olha o que diz. A unidade da fé. Unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como fostes chamados. Então aqui Paulo está falando, não fica se comparando. Não fica se comparando. Existe uma vocação. Você recebeu um som de boi porque você tem uma vocação. Por que, Fleumático? Você tem o boi, ele tem uma estabilidade que o leão não tem. Você tem coisas boas, muito boas. Você sabe ler pessoas como um sanguíneo não sabe. De tão assim. Aí depois acaba quebrando a cara, né, sanguíneo? Acaba quebrando a cara.
Porque ou eles confiam muito, ou eles não confiam nada, e na hora ali, quando vê, ou era para ter confiado, ou não era para ter confiado, aí acaba quebrando a cara. Se tem um temperamento que quebra muita cara, é o sanguíneo. Pela impulsividade. Então, o que o sanguíneo vai ter que trabalhar? Impulsividade. Quando ele tratar a impulsividade, ele vai prosperar muito. Muito. Tá? E olha o que Paulo fala. É digno da vocação com que foste chamado. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros com amor. Nath teve que aprender a suportar o parado, o falante. Tem que aprender. A gente tem que suportar uns aos outros e com amor. O que ele quer dizer com amor? Você tem que entender o porquê que o outro é assim. Todo mundo tem um motivo para ser do jeito que é. O ferido, ele fere. Mas ele fere porque ele foi ferido. Quer ver um exemplo? Não que justifique, mas é um exemplo muito claro. O número é praticamente 100%. Do que, Natália? Quase. Eu não posso generalizar, porque eu não conheço todos os estrupos do mundo. Mas quase 100% dos estrupadores foram estrupados. Entendeu? Só que daí deixou a ira tocar, deixou o demônio entrar e falou assim: vou fazer o que fizeram comigo. O assassino, ele pega e se coloca ali em quadros de violência e fala: se vai ser assim, vai ser assim. Então, Paulo, ele fala: suportai-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. De tudo isso, de todo o temperamento, dessa totalidade que o Senhor nos fez, só tem um motivo para isso: servir o reino. Eu fui feito desse jeito para servir o reino. Você foi feito desse jeito para servir o reino. Tá? Não vai ter ninguém na melhor posição administrativa que o fleumático. Natália está longe, minha filha está muito longe. Você pode ver a Natália assim, tomando decisões e tal. Minha filha, tu é muito longe do setor administrativo. Não me coloca lá não, filha. Vai dar ruim. Pergunta para Camila. A Camila, ela não é fleumática, mas ela tem unção do boi e ela sabe disso. Até porque a bandeira, a estação que rege a tribo de Rúben é do boi. E aí, ela sabe. Eu sou de tomar decisões. Mas eu não sou diplomática e organizada como o fleumático é. Então não cabe a Natália ficar nessa posição. Entendeu? Não cabe a Natália ficar nisso. Eu vou estar no lugar errado. E quando você está no lugar errado, você rouba a função que era para você estar fazendo. Tá bom? Eu esqueci o nome do livro, eu acho que é uma única coisa. Eu acho que o título é esse. Uma única coisa. Vou tentar lembrar. Eu li esse livro mês passado. Caraca, como eu evoluí. O que ele diz, Natália, esse livro? Sobre você focar em uma coisa. Porque o que você foca expande. Principalmente quando você está no lugar certo. Tá? E aí diz assim, ó. E fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Vou tentar fazer depois dos colegas. Mas é bom a gente aprender todos. A gente tomar posse também do que os fleumáticos têm. E jogar fora as debilidades do fleumático também. Nada, não, eu sei que a gente fica ansiosa. Eu amo falar do colérico, né? Porque eu tenho domínio sobre isso. E aí, ele diz, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tem gente que acha que o Senhor não vai trabalhar no fleumático porque ele é assim. Tem gente que acha que o Senhor vai trabalhar no sanguíneo porque ele é desse jeito. Tem gente que acha que não vai trabalhar no melancólico porque ele corre. Aqui você está vendo, ele vai trabalhar em todos.
Todos. Os melancólicos me amam, sabia? Sério, os melancólicos me amam. Porque a gente é o inverso, mas a gente dá uma puxada boa no melancólico. Sério. Porque o melancólico ele tem um profético dentro dele. Obrigada, amiga. Esse livro, ó, a única coisa. Maravilhoso, muito bom. E aí termina assim, gente, no versículo 7. Mas, porém, entretanto, todavia, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E ele fala, ó, a gente tem um só Deus e um só Espírito aqui. O mesmo Espírito Santo que me rege você. Só que presta atenção, a cada um foi dado dons. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pega essa. Jesus subiu e deu dons aos homens. E ai de você de não usar os seus dons para o reino de Deus. E diz isso, ó, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, presta atenção. Então não queira botar o colérico no lugar que não é dele, o fleumático no lugar que não é dele. Não queira, não queira. Por quê, Natália? Porque no versículo 11 vai dizer que ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Isso é corpo de Cristo. A Natália pode ser pastora, apóstolo, evangelista, tudo ao mesmo tempo? Não, vai dar ruim, garoto. Vai dar ruim. Infelizmente, tem ministérios pastorais que o pastor, ele não quer só ser pastor, ele quer ser tudo ali da casa. É ou não é? Se levantar alguém para orar, ele acha ruim. Se levantar alguém para ajudar e tomar uma posição que ele não tomou, ele acha ruim. E aí tu acha que vai ser como um ministério desse? A Natália, ela tem que entender. Já foi profetizado sobre a minha vida, quando eu fui lá para a escola de fogo, levei uma lapada de Deus, minha filha. Por quê? Eu tentei por conta de espírito de intimidação, porque olha o que Satanás falou para mim pela boca do meu antigo líder. Você não pode orar por ninguém, não, porque você ainda não foi tratada, falando do meu temperamento. Então, eu, por ser submissa, eu tomei posse daquilo. Falei, caraca, realmente, né? Falei, realmente. Falei, eu tenho um jeitinho meio estranho, mas não quer dizer que o demônio não saiu também, o demônio saiu. Aí eu ficava naquele conflito, tô ou não tô certo, sabe? E aí eu fui para a escola de fogo, a primeira vez que eu fui, minha filha, primeiro que eu nunca tinha caído no poder, caí a primeira vez. Eu sou muito resistente. Falo, se o homem de Deus for um homem de Deus mesmo, eu vou cair sem precisar de sentimento alheio. Minha filha, caí foi 2 vezes num dia só. Aí primeiro foi um ministro ali que me ministrou. E aí depois veio o apóstolo Robson Martins. O homem pegou só Deus. E ele começou, o meu olho não abria, e eu não saía do lugar, mas eu escutei tudo que ele profetizava e falava. E ele falou um monte de coisa, ele falou assim, o seu ministério é profético, então não queira que os outros te entendam. Porque não existe um profeta que é entendido. Ele falou isso. E eu falei assim, cara, realmente, ele tem um ministério profético. É o ministério dos mistérios do Senhor. Então não queira que te entendam. Por quê? Porque, cara, tem gente que acha. Eu não estou falando que eu não vou acolher, muito pelo contrário. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para manter. Eu estou aqui para ajudar no serviço. Eu estou aqui para servir. Mas não entenda que eu vou te pegar no colo como um pastor pega. Quem está entendendo isso aqui? Eu vou falar aqui bem rasgado. A Nath não é a pessoa que vai te pegar no colo.
Não sou eu não sou esse tipo de pessoa. E eu me julguei por muito tempo, mas não, é porque eu não nasci para pegar ninguém no colo. Quem nasceu para pegar os outros no colo é o fleumático, é quem nasceu para ser pastor. Pastor tem que ir atrás da ovelha. Pastor de verdade tem que sim. Hoje em dia tem gente que fala assim: ah, pastor não tem que ir atrás. Claro que tem. Pastor que tem que cuidar, tem que dar a vida por uma só. Tem que cuidar, tem que orar, jejuar por elas. Tem que zelar pelas almas, sim. Então, se você. Ai, não, mas não. Então você não é pastor. Eu tive a honra de conhecer pastores de verdade. Quem foi da época do pastor que quando você não ia para o culto, não era nem para te julgar, mas estava preocupado com você e te ligava, tá tudo bem, minha filha? O que aconteceu, minha filha? Isso é coisa de pastor. Ah, você está sendo atacado, você está tendo um problema financeiro. O teu pastor tem que mover a igreja para te ajudar. Não é para falar que vai orar pela tua vida, não. Tá vendo você com problema e vai, vou orar pela tua vida? Tá errado, a igreja tem que se mover para te ajudar. Isso que é igreja. Vocês estão entendendo? Aí ele recebe o dízimozinho lá, aí a ovelha é fiel à igreja, mesmo no tempo de crise, tá botando os 10% dela lá, e vai ouvir do pastor, a gente vai orar por você. Não que a oração não tenha eficácia, mas é obrigação da igreja ajudar uns aos outros. É obrigação, é por isso que tem coisa aqui que tem irmã que fala assim: vamos ajudar não sei o que lá. Eu falo, não vai dar. Já falei isso porque tem gente aqui dentro da sala que está precisando. Tá entendendo, gente? Muito fácil você chegar para o irmão e ele falar: pastor, ora, vamos orar, porque oração tem poder, mas eu vou ter que te ajudar também. Você está sem comida em casa? Aí vamos orar, gente, para entrar provisão. Gente, pior que isso é triste, está acontecendo. O irmão está falando: pô, tô sem comida lá em casa, pastor. Ora por mim. Pela humildade, pede para orar. Ah, pastor, ora, tendo na dispensa arroz, feijão, carne. Não, gente, vamos orar. Olha, o Senhor vai levar a provisão para tua casa quando a provisão é você. Para de ser hipócrita. Tá? E o pastor é isso, o pastor tem que ir atrás da ovelha. Pastor, o que é pastor? Pastor, ele tem que tosquiar a ovelha, limpar ela, mostrar para ela o caminho certo que se deve andar. O pastor anda com a vara para te dar uma bronca. A gente acabou agora de declarar o Salmo 23. A vara que traz, é a vara que conserta. Então, pastor, ele não compactua com o teu pecado. Não é porque você é dizimista que fala assim: não, vamos esperar Deus tratar. Não, a gente não negocia com o pecado. Pastor que é pastor fala assim: não, querida, esse relacionamento não é para você. Termina. Não espera. É assim, não é ficar massageando. Porque, minha filha, vai do jeito que você tá, mas tu não vai ficar do jeito que tu tá, não. E hoje em dia tá assim. Hoje em dia tá, não, porque vai chegar, o Senhor vai tratar no tempo certo, quando o Senhor te levantou para tratar essa pessoa. Então, Natália não é de dar colo. Mas você me chamar, eu sei, o Senhor me chamou para conselho. Você me chamar, você vai ouvir de Deus, tu não vai ouvir de mim. Tanto que a maioria que me chama, eu tenho que pegar, eu oro, Senhor, falo, Senhor, que ela saiba que é o Senhor, não eu. Aí eu pego, sempre venho com um versículo e falo, através disso, você tá errada nisso, 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 naquilo outro. E quem é de Deus recebe. Quem tá com demônio não recebe, se rebela e nunca mais aparece. Quem tá entendendo? Não adianta. O ministério de exortação é espinhoso. Paulo não foi preso porque ele era um vândalo. Paulo, ele foi preso porque ele falava a verdade. Então, eu também, por um tempo, eu falei assim, mas muitos me isolam. Gente, a igreja que eu saí, eles me veem como rebelde. Vocês me veem como rebelde? Pode ser sincero. Mas é porque eu falo a verdade. Tem gente que não gosta aí. Mas o que a palavra vai dizer que aconteceu com Estevão? Os fariseus, quem eram os fariseus? Eles conheciam da Torá.
Não era qualquer gente. Eles não eram ímpios. Ou melhor, não eram gentios. Mas aí quando Estevão veio com a verdade, a palavra vai dizer que o dente deles rangia de raiva. Por conta de Estevão? Não, por conta da verdade. A verdade machuca. Muitas vezes. E se você for ver, Estevão, Pedro, Paulo, eles não falavam deles, eles só falavam palavra. Eles repetiam muito Isaías. Por quê? A nossa função é trazer Jesus, e Jesus está lá em Isaías. Cumprimento de promessa. Aí eles falavam muito de Isaías. E eles não estavam se conformando com a verdade. Por quê? Satanás, quando perde o argumento, ele quer te matar. Todas as vezes Satanás perde argumento, ele quer te matar. Isso aconteceu com todos os mártires e também continua acontecendo na minha e na tua vida. Entenda, quando a gente começa a falar a verdade, você vai para um lugar de isolamento. E é normal. Se você quiser agradar todo mundo, então você não vai agradar a Deus. Natália, hoje em dia, ela é isolada. Se vocês soubessem, gente, o tanto de gente que me convida e desconvida para pregar, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por quê? Pois já pensou Natália falar o que ela fala no grupo no altar? Para eles é escândalo. Por quê? Verdade? Não, a gente quer uma palavra de prosperidade, Natália. A gente quer uma palavra de bênção. A bênção ela só vai vir na obediência. E o nego não quer entender isso. A bênção ela só vai vir na obediência. A bênção ela nos segue. Segue o obediente. Então, se você quer ser abençoado, você tem que aprender a renunciar a si mesmo. Pronto! Tu quer palavra de bênção? A chave está aqui. Mas não é todo mundo que quer. Na verdade, a minoria quer. A autorresponsabilidade é algo maravilhoso. É quando você para de terceirizar o que você fez. O Senhor, ele sempre nos traz um tempo de conserto. Mas para fechar, o versículo 14 de Efésios 4 vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o Senhor, ele nos chama para esse tempo de amadurecimento. Entendemos que os temperamentos, eles têm debilidades, mas o céu, semelhante aos querubins ditos em Ezequiel e em João, eles estão aqui para manifestar a totalidade de Deus. Então você nasceu desse jeitinho aí, porque o Senhor quer mais de você, independente. Independente. Então, fleumáticos, a mansidão de vocês é uma graça do Senhor. A mansidão de vocês vai ensinar muitas pessoas. A espera de vocês ensinam a gente a esperar, mas elas não podem ser usadas contra o reino de Deus. Tem coisa no reino de Deus que você não vai poder esperar. Amém? Pode desligar, amiga. Fechamos por aqui, tomar um banho, que eu vou levar a bonita para a avó.